Então, a gente usou a vaca Jersey pela docilidade que a gente tem da raça, pela qualidade que a gente tem do leite. Então, a gente está unindo esse tripé na produção do leite. E depois vem a produção do queijo. Esse leite ele vai direto para a queijaria, para a gente produzir o queijo e em seguida a maturação. Mas especificamente em relação ao leite, até porque pela minha base médica, vou usar um pouco da medicina para falar um pouco mais nesse respeito, a gente considera que tem 3 problemas que uma pessoa, do ponto de vista médico, ela pode ter em relação ao leite. O primeiro problema é o leite estar contaminado por bactérias patogênicas e tudo. Então, o que a gente faz é cuidar do ambiente, é cuidar desde o processo da alimentação, como eu falei, da água, do alimento, até o processo de ordenha. Então, a gente mantém uma higiene adequada e a gente baixou muito a nossa taxa de contaminação, desde o início que a gente começou até o que a gente tem hoje. Então, a gente cuida, primeiro, para não existir bactérias patogênicas, que poderia fazer mal ao ser humano. Então, esse ponto a gente já cuidou muito bem. O segundo ponto seria a possibilidade de uma pessoa ter intolerância à lactose. Como é que a gente controla isso? Eu não posso controlar o meu consumidor, o que ele tem. Mas todo o nosso queijo, ele é maturado. E um queijo, durante o processo de maturação, a própria metabolização das bactérias no consumo da lactose, então um queijo maturado é um queijo que ele, em princípio, ele não tem lactose. Então, a pessoa que come um queijo da fazenda Santa Helena, da queijaria Laporta, ela sabe que aquele queijo ele é maturado. E o tempo de maturação já permite que não tenha lactose. Então, nesse ponto, ou não só da queijaria Laporta, mas qualquer queijo maturado, ele segue esse princípio que a lactose está praticamente ausente e a pessoa ela tem total tranquilidade. O terceiro e último ponto seria a alergia à proteína do leite de vaca. A beta-caseína. Muitas pessoas têm essa intolerância, vamos chamar assim, essa alergia, de que às vezes ela come um queijo, por exemplo, e pode ter uma distensão abdominal, ela pode ter aumento de flatulência, então ela tem muitos gases, ela tem náuseas, ela não sente que ela digere bem o leite. E aí a gente começa a fazer um investimento também, como eu falei, da genética da vaca. Hoje, mais de 70% do nosso rebanho, ele é A2A2. O que significa isso? Eu sei que você sabe, mas só para a gente deixar só de forma bem objetiva, essas vacas A2A2, elas não produzem uma beta-1 caseína que poderia ser responsável pela alergia ao leite de vaca. Então hoje, e a gente está focando cada vez mais nisso, a ideia é que a gente seja 100% do nosso rebanho A2A2, ou seja, a terceira e última possibilidade de você não digerir bem aquilo, a gente vai conseguir fazer um golaço nisso. Esse leite, que tem uma carga muito grande de sólidos totais, que são proteína, gordura e lactose, são muito importantes para os nossos queijos aqui da queijaria Laporta. Queijos de massa prensada cozida, queijos de massa prensada crua e tivemos que buscar essas tecnologias tanto na França quanto na Itália. Para o queijo prensado cozido, a tecnologia italiana do Grana Padano e do Parmigiano Reggiano foi muito adaptada aqui na nossa região. E aí fizemos adaptações dessas receitas europeias para o nosso clima tropical, para que na nossa maturação os queijos se comportem muito bem ao nosso clima. E essas adaptações das receitas europeias que hoje compreendem os nossos queijos. E hoje na queijaria Laporta nós temos 4 produtos. O primeiro dele é o Belmiro Blue, que é o mais conhecido. E a história dele é muito interessante porque é um queijo que eu não esperava que tivesse essa repercussão toda. Ele acabou indo escondido de mim para a França, que meu marido inscreveu ele escondido nesse concurso de tour na França. E ele saiu de lá com uma medalha de bronze. Então eu achava que o queijo não estava pronto. Todo mundo, meus amigos tinham provado, meu marido tinha provado, a família, todo mundo tinha adorado. E ainda assim eu me sentia insegura de mandar. Mas
enfim, acabou sendo premiado e hoje ele é um sucesso. Muita gente querendo, muita gente me procurando e assim, eu tenho orgulho de falar que ele é meu primeiro produto. O Belmiro Blue, ele é um queijo que ele surgiu com a minha vontade de trabalhar com fungo azul. Eu sempre quis trabalhar com fungo azul, é um desafio. Todo mundo que trabalha com queijo gosta de desafio, gosta de sofrer um pouquinho. Então eu usei esse queijo azul num experimento que eu fiz na fazenda e a gente sabe que o queijo azul ele tem a tecnologia da picagem. O que é isso? É você furar o queijo para que esse fungo nasça dentro do queijo. Porém, esse queijo deu errado em algum momento. E durante a picagem, esse fungo não nasceu do jeito que tinha que nascer. Ele só nasceu do lado de fora. Então, ele é um queijo interessante porque ele tem toda a característica do azul. Quem sente, quem consegue sentir o aroma dele na casca, sabe que ele tem algum fungo azul, conhece esse aroma de fungo, né, de floresta. Porém, o fungo não nasce no interior como é o normal de um queijo azul. E, por outro lado, ele tem toda a característica de um queijo mineiro. Então, eu costumo dizer que é o casamento de Minas Gerais com um fungo francês, né? Um Penicillium roquefort. E esse casamento me deu um queijo super delicado de mofo azul. O outro queijo que a gente faz aqui é massa prensada cozida, de maturação longa. Ele tem o nome de Ilha Segura, por motivos óbvios, que é a Ilha Segura do meu marido. É o queijo também que ele mais gosta. Então a gente vem desenvolvendo ele desde o ano passado. E ele hoje, a minha peça mais antiga está com 1 ano de maturação e está com características sensoriais excepcionais para massa prensada cozida de longa duração. O terceiro queijo que a gente desenvolveu também foi uma surpresa para a gente. Ele é massa prensada cozida, porém com outras características. Ele tem algumas olhaduras e o mais legal desse queijo é que são olhaduras naturais da propriedade. Por quê? Porque eu não fiz inoculação de propiônica. Então, possivelmente, ele será um queijo sazonal. E a gente gosta de sofrer, né? A gente está na época da chuva, né? Então tem propiônica, a gente gosta de sofrer. E a pessoa que trabalha comigo diretamente na queijaria, o Jordano, ele sofreu muito por conta da preparação desse queijo. A gente estava junto, tem um processo de produção de câmara quente para desenvolver a propiônica, a olhadura. Então eu fiz uma homenagem a ele e coloquei o nome desse queijo de Jordan. Porque, assim, ele merece, ele foi sangue, suor e lágrima atrás do final, né, do resultado final que agradou muito a gente. Ele tem uma maturação um pouco mais curta, de 4 a 6 meses. O outro queijo é um queijo de massa prensada também, mas esse é não cozida. Ele é um queijo mais para o dia a dia, para toda hora. A gente costuma dizer que ele tem um pouco da técnica da raclette, porque tem uma lavagem de massa que dá uma suavidade, tem um gosto amanteigado. Ele é um queijo para você comer mais dia a dia. Então a gente estava sentindo falta desse tipo de queijo, porque a maior parte da família ama esse tipo de queijo. Então a gente resolveu desenvolver alguma coisa que agradasse. E nesse queijo a minha sogra é a pessoa que definiu qual seria o gosto e o sabor do queijo, né? Então é um queijo em homenagem a ela. A gente não colocou o nome ainda, mas é em homenagem a ela. Ela que definiu, ela que foi a pessoa que disse que não, agora o queijo tá bom. E ela é mineira, né? Acostumada a comer queijo a vida toda, a gente acreditou e, enfim, esse queijo é em homenagem a ela. O queijo não significa, ele ressignifica a minha vida. Na verdade, ele vai redefinir a vida que eu escolhi, que é ficar por aqui, transformar esse leite em queijo, que é a minha paixão. Então, na verdade, é a união, a vontade do meu marido estar aqui e essa minha paixão de lutar e de transformar o alimento. Então, é a união da vontade dele, de ficar na terra dele, de lutar pela terra dele e revitalizar isso tudo, unindo com a minha paixão de transformar o alimento.
voltar à origem, voltar à essência, na simplicidade da vida, de relacionamento com as pessoas que trabalham aqui, em primeiro lugar, de entender a história de cada um, de conversar, de parar no final do dia, após o trabalho, sentar, às vezes, no curral e ouvir histórias antigas, histórias atuais. Então, isso me lembra muito a minha infância, o jeito que meu pai sempre foi também, no modo de lidar com as pessoas, valorizando muito a história de cada um, de entender que a vida ela é feita de pequenos momentos, de uma soma de pequenos momentos. E quando a gente vive esses pequenos momentos, seja saboreando um queijo diferente, comemorando uma premiação, de às vezes ver que daquele erro que aconteceu a gente foi capaz de superar, de ver o nascimento de uma bezerra que está ali comemorando mais a fêmea do que o macho, a história que a gente sempre às vezes vê muito isso. Então às vezes são pequenos detalhes, pequenas comemorações que somadas dão essa felicidade, dão esse aspecto de estar aqui e de não querer ir embora. E de voltar para o Rio, voltar para o trabalho e estar com saudade de estar aqui de novo. E de chegar aqui e conversar, sentar e saber que a gente está, de certa forma, cuidando da natureza, a natureza nos cuidando, nos curando e a gente criando uma comunidade, tentando prosperar, de certa forma, a região. Tanto que o primeiro queijo que a gente fez da queijaria, a gente quis homenagear a própria cidade que sempre nos acolheu muito bem. É o Belmiro Blue. Foi o primeiro queijo que a gente fez, foi a primeira premiação que a gente ganhou. Então, eu acho que é uma sensação de pertencimento, de comunidade e de voltar à essência da vida. Aprendemos em cada episódio a complexidade desse alimento vivo que sempre nos encanta. O queijo respira, se transforma e se iguala à essência da vida, que é sempre evoluir com o tempo. Que sejamos como o queijo, vibrante e autêntico em toda a nossa jornada.